Gostaria de pedir os irmãos para procurarem seus lugares, se assentarem. A gente vai dar o início, 5 minutinhos de oração. Por gentileza, desligar os celulares. Oremos. Deus, Pai amoroso, Deus de amor e de bondade e de misericórdia, estamos aqui, Senhor, para prestar um culto a Ti, todos num só propósito, Senhor. Te pedimos, Pai querido e santo, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente entender a palavra. Que o Senhor, só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, meu Deus e meu Pai. Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo, por este dia, Senhor, que estamos aqui, meu Deus e meu Pai. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito hoje e que o Senhor abençoe este culto, que tudo que seja feito, Senhor, seja para a tua honra e a tua glória, para engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Pai, mais uma vez eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe este culto, Pai querido e santo. Em nome de Jesus, Pai querido e santo, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, clamando a Ti, meu Deus e meu Pai. E te pedindo, Pai querido e santo, que o Senhor abençoe mais uma vez. E que tudo que seja feito seja para engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Eu gostaria que a igreja estivesse abrindo agora suas Bíblias no Salmo 110. Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido na aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe no torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Esse Salmo 110 é citado ou mencionado no Novo Testamento com mais frequência do que outras passagens do Antigo Testamento. E é, sem dúvida, um salmo sobre o Messias.
primeiro como Cristo glorificado à destra de Deus, e depois como Rei da glória, que volta à terra para empunhar o cetro de governo universal, e também como sacerdote eterno. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. A exaltação do Senhor. O pensamento sobre a exaltação e a glorificação do Senhor Jesus alegra e enche o nosso coração de felicidade. Ele que desceu até o mais profundo abismo é aquele que foi elevado ao mais alto nível. Deus não o deixou na morte, mas o glorificou, ressuscitou e glorificou. Agora ele está sentado como homem glorificado à direita de Deus. Nas cartas do Novo Testamento se fala bastante sobre a exaltação do Senhor. Queremos nos referir a algumas passagens. Na carta dos Filipenses, no capítulo 2, Paulo nos fala sobre a profunda humilhação e a obediência do Senhor Jesus Cristo. A resposta de Deus a isso foi: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho. Os versículos 9 e 10. Em Hebreus 2, a exaltação do Senhor é apresentada como resultado do seu profundo sofrimento. Nunca uma pessoa sofreu tanto como ele. Eram sofrimentos até a morte. Porém, estes sofrimentos tiveram um fim. Nós agora podemos dizer: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. No versículo 9. Em Efésios 1, também nos é apresentada a exaltação de Cristo. Ali se fala sobre o propósito de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Esse propósito inclui a exaltação de Cristo, pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. No versículos 20 e 21. Eis que o meu servo será exaltado e muito sublime. Isaías 52, 13. Amém? No Salmo 92, 1 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores a teu santo nome, ó Altíssimo. Eu convido o grupo de louvor, peço para a igreja ficar de pé, para juntarmos entoando louvores ao nosso Deus. Boa noite. Que lindo, né? Isso que a irmã Fátima leu aqui, a exaltação do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E no comecinho eu estava me lembrando da mensagem do pastor Germano e do pastor Velk, né? O rei que virou servo e o servo que virou rei. E é a esse rei que nós vamos louvar nesse momento, glorificar o nome dele, glorificá-lo porque ele nos escolheu. Nós somos um povo separados exclusivamente de Deus. Olha que maravilha, né? Que privilégio. Vamos louvar e agradecer porque Ele um dia nos escolheu, nos predestinou e nós estamos separados para Ele, para um dia reinarmos com Ele na glória, para todo sempre. Vamos começar louvando ao Senhor com o louvor Pedras Vivas.
Vamos continuar louvando ao Senhor com o louvor Os Meus Lábios Te Louvam. Vamos exaltar o Senhor pela sua força e vamos cantar como uma oração, né? Dizendo que nós buscamos a Ele ansiosamente, porque nós temos sede do Senhor, dizendo a Ele o quanto nós precisamos, necessitamos buscá-lo todos os dias. Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te Nesse momento, eu gostaria de convidar aqui à frente os diáconos, responsáveis pelo recolhimento dos dízimos e ofertas. E Glória vai estar fazendo uma oração nesse momento. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que tu tem nos dado de te louvar, Senhor, de te servir. E nesse momento também te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor, por devolver as nossas ofertas, os nossos dízimos, e que tudo que for arrecadado aqui possa ser para a tua honra e tua glória e para o sustento do teu povo. É isso que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino 579, Olhando para Cristo. Hoje forte, contundente a guerra do pecado, mas o Senhor
Nesse momento, eu gostaria de pedir que as crianças de 0 a 6 anos pudessem estar subindo para a salinha, enquanto nós vamos entoar o quarto cântico e último desse momento de louvor, Me Derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Podem se assentar. E agora o momento mais importante do nosso culto. Gostaria de convidar o pastor Vel, que é aqui à frente, chamar a irmã Inácia, que vai estar fazendo uma oração pela mensagem dessa noite.
Boa noite a todos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. E oramos. Senhor e amado Pai, estamos aqui na Tua presença. Senhor, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais a Tua palavra que vai ser pregada, meu Pai. Quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do Teu servo, pastor Velho, que o Senhor esteja abençoando ele. Ele seja usado como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para pregar a Tua palavra e venha colocar no nosso coração, Senhor, e colocar em prática, Senhor. Esteja abençoando ele, usando ele, Senhor. Pois essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz a todos os irmãos. Eu acredito que hoje nós não tivemos visitantes, porque não me foi entregue. Então eu ia fazer um pequeno resumo aqui, mas não vai ser necessário, né? Todos estão acompanhando, já sabem o que a gente está pregando. Nós estamos falando sobre a exaltação de Cristo. E na semana passada, nós vimos que a exaltação de Cristo ela foi realizada pelo Pai de forma graciosa. É estranho para nós, né? Porque sempre dá aquela impressão de mérito. Jesus fez e ele conquistou e o Pai foi obrigado a lhe dar a exaltação. Não, a gente viu que a exaltação de Cristo foi graciosa. Nós vimos também que a exaltação de Cristo foi especial porque ela foi produzida pela pessoa mais importante que existe. E principalmente na época de Roma, né? Quanto mais importante a pessoa que honrava, mais importância tinha para a pessoa que estava recebendo a honra. Então, Cristo recebeu nada mais, nada menos do que a exaltação do seu próprio Pai, o ser mais importante que existe. E em terceiro lugar, nós vimos que a exaltação de Cristo foi para a maior posição possível. Ele recebeu uma super exaltação. Não foi uma exaltação qualquer. Muitas pessoas foram exaltadas no mundo, mas Cristo foi super exaltado. A palavra que o apóstolo Paulo usa por isso Deus o exaltou sobremaneira, hiper ipson. Como se deu essa super exaltação de Cristo? Quais foram os processos? Então, ainda não vou chegar ainda naquele processo do nome, mas eu vou trabalhar hoje, mas eu queria trabalhar um aspecto da exaltação que não está aqui no texto, mas que é super importante. Porque a super exaltação de Cristo começa exatamente na ressurreição promovida pelo Pai. A ascensão de Cristo, já que ele desceu à morte, essa ascensão ela começa exatamente pelo fato de Cristo ter sido ressuscitado pelo Pai. Muitas pessoas pensam que Jesus se auto-ressuscitou. Claro, ele é o Senhor da vida, ele é a vida em pessoa, ele é a ressurreição e a vida. Então, muito natural que ele tivesse, então, provocado a sua auto-ressurreição. Mas isso não é verdade. A ressurreição de Cristo foi promovida pelo Pai. Lá em Atos dos Apóstolos 2:24 diz o seguinte: ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então, Deus, o Pai, ressuscitou o seu Filho. Atos 10, 40, 42, resumidamente vai dizer, a este, falando de Cristo, ressuscitou Deus ao terceiro dia. Atos 13, 29, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 17, 31, porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o
dentre os mortos. Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Então, essa ressurreição de Cristo, que é o primeiro passo, você lembra, né? Aquele que era em forma de Deus, em forma de homem, em forma de servo, sofreu a morte de cruz, desceu aos lugares inferiores da terra, agora está começando o seu processo de ascensão. E dentre essas etapas, esses steps, esses degraus, ele começa então pela ressurreição. O Pai ressuscita o seu próprio Filho. E aqui tem algo muito importante, a ressurreição confirma alguns elementos essenciais da nossa fé. Entender bem que esse processo de exaltação, de ascensão, começa na ressurreição, fortalece a nossa fé. A ressurreição de Cristo prova a autenticidade da pessoa e da missão de Cristo. Você entendeu? Para nós é muito fácil. Jesus foi ressuscitado pelo Pai, ele era o Messias, a gente acredita nisso. Mas pensa num contexto daquela época. Vários falsos messias haviam aparecido. Vários. Inclusive no discurso de Gamaliel, ele vai dizer, pessoal, ele falando para o Sinédrio, olha, apareceu aí pouco tempo um Judas, não Iscariotes, um tal de Judas, e arrebanhou uma multidão aí, 400, 600 homens, e acabou. Apareceu aí um Teudas, e também arrebanhou uma multidão, dizendo que era o Messias, e acabou. Então Gamaliel diz para o Sinédrio, se esse negócio desse cristianismo aí não for de Deus, vai acabar também. Mas se for de Deus, cuidado para vocês não se pegarem lutando contra Deus. Então era muito comum aparecerem falsos messias. E depois de Cristo, nós temos falsos messias. Aqui no Brasil nós temos um. Josival diz que todo doido tem seguidores, né? Até o Henri Cristo tem seguidores, tem gente que segue aquele Henri Cristo. Então, o fato de Deus ter ressuscitado Cristo dentre os mortos comprova, autentica que ele de fato era o prometido de Deus. Jesus foi as primícias do que dorme. Muitas pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento, na época de Cristo, mas ninguém foi ressuscitado glorificado, só Cristo. Uma vez eu estava conversando, faz pouco tempo, talvez um mês e pouco, eu estava conversando com uma pessoa, ele tinha uma outra religião e ele perguntou para mim, pastor, deixa eu lhe perguntar, por que que esse negócio do cristianismo deixa vocês com essa... perguntou assim, por que que o cristianismo garante que só vocês, as outras religiões são multidões seguindo outras religiões? E eu disse para ele, é verdade. Agora tem um fato que difere Jesus de todos os outros. Maomé, Allan Kardec, Buda, Confúcio, o pessoal do Hare Krishna, todos esses líderes vieram, arrebanharam multidões, morreram, e todos continuam mortos. Todos. Mas Jesus ressuscitou. Porque o fato da sua ressurreição era a comprovação e a autenticação de que ele estava sendo autenticado por Deus. Deus estava dizendo, eu tirei dentre os mortos, porque ele é o meu filho, ele é o Messias, o Salvador do mundo. Confirma também a divindade de Jesus. Em Romanos 1,4, Paulo diz, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. A ressurreição de Cristo comprova a sua divindade, dentre outros. O pastor Germano estava pregando aqui sobre Marcos. Ele autentica a sua divindade ainda em vida. Teus pecados estão perdoados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas ele perdoou. Só Deus tem controle sobre o vento, a chuva, o mar. E ele diz, fiquem quietos, parem.
E eles ficaram. Mas o fato de Deus ter ressuscitado Cristo comprova, como ele diz aqui, designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Filho de Deus, ou seja, da mesma essência do Pai. Não um filho como nós somos, filhos adotados, mas um filho que tem a mesma essência de seu Pai, que é igual ao seu Pai. Confirma nossa justificação. A ressurreição de Cristo confirma nossa justificação. Olha, foi muito importante Jesus ter morrido. Inclusive foi mencionado aqui, Michele falou aqui. Ou foi Michele, ou Alexandra, Dona Fátima, falaram que, uma delas falou, que Cristo sofreu como ninguém. Como ninguém. Mas se Cristo tivesse sofrido como ninguém, apanhado, açoitado, cuspido, esbofeteado, pregado, furado, traspassado, e ele não tivesse ressuscitado, ele garantiria o pagamento pela nossa transgressão. Mas foi a sua ressurreição que garantiu a nossa justificação. Você entende isso? A morte paga o preço, mas a ressurreição justifica. Paulo vai dizer assim em Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu no lugar para dizer assim, eu já paguei o preço. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando o Pai ressuscita o Filho, ele justifica o pecador, sendo justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Ninguém pode acusar a Deus de cúmplice do pecado, porque o preço foi pago. E ninguém pode acusar a Deus de, mas como é que ele paga o preço por esse pecador e o justifica? O seu Filho morreu e ressuscitou no nosso lugar. São implicações extremamente importantes. O apóstolo Paulo, em Romanos, uma passagem bem conhecida de Romanos 8:33, quando ele vai dizer, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É uma pergunta retórica. Quem é que um dia vai intentar qualquer acusação contra os eleitos de Deus? Rapaz, o diabo, ele vê o que a gente está fazendo, está anotando tudo para um dia nos acusar. Os demônios, os nossos inimigos que nos conhecem de pertinho, que sabem o que a gente fez de errado. E a resposta é, ninguém. Porque Paulo vai dizer que é Deus quem o justifica. É Deus quem pega o crente e anula, por causa da morte do seu Filho, da ressurreição, a fé desse crente em Jesus Cristo, ele anula o pecado, a culpa, a condenação desse crente. Então ele pergunta, quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, essa expressão, ou antes, quem ressuscitou, o apóstolo Paulo quer simplesmente dizer que muito mais importante do que a morte, a justificação, para a justificação, a ressurreição de Cristo vem primeiro. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E subiu aos céus, onde está a destra de Deus e intercede por nós. Você vai ter o nome Jacó, usurpador. Ele queria lá, segurou no pé do seu irmão, né? Usurpador. E o nome até combinava. Depois Deus muda então esse nome. Não, vamos tirar esse nome aqui. Israel, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então você vai ver uma série de mudanças. Abrão, Abraão, Sarai, Sara, Salomão, Gedidias. Você vai ver, por exemplo, Simão, Cefas, Pedro, Saulo, Paulo. Então o nome tinha um significado extremamente importante na Bíblia. Você tem o Isaac. Isaac significa o quê? Riso. Porque a mãe dele, quando estava ouvindo a conversa,
Foi dito, o Senhor, na sua teofania, ele falou, Sara vai estar grávida daqui a 1 ano, e ela riu. É louco, quem é esse que está falando que eu vou ter um filho? Então, o nome tem uma extrema importância. O nome expressa dignidade, autoridade. E o que é que a gente percebe aqui? A ideia de um nome. E é interessante que algumas versões antigas colocam o artigo. Ele recebeu um o nome. Não nomes qualquer. O nome, é o nome de Cristo. E muito mais importante do que o nome, o sentido aqui é de uma dignidade superior. É simplesmente uma maneira de dizer que Jesus ocupará o lugar e ocupa o lugar mais alto do universo, a mais alta honra, o maior prestígio que existe. Jesus Cristo. Uma posição de supremacia e domínio inigualáveis. E esse Salmo 110, que foi lido aqui no começo, expressa exatamente isso. A superexaltação de Cristo em lhe dar um nome superior se dá na posição assentado à destra de Deus. Quando o Pai ressuscita a Cristo dos mortos, Cristo ascende aos céus, ele passa 40 dias aqui na terra, ainda 40, ele fica encontrando os discípulos de 8 em 8 dias, e passa 40 dias aqui. E depois ele volta para os céus. Quando ele volta, ele senta no lugar de posição à destra do seu Pai, cumprindo então a profecia do Salmo 110. Hoje de manhã nós falamos sobre esse salmo aqui. Que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é rei, está sentado à destra do seu Pai. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 33 e 34, ele diz o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu acabei de recitar essa passagem. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ou prioritariamente, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Você lembra lá de Atos capítulo 7, quando Estevão, depois de dar aquele duro discurso contra as autoridades religiosas, que ele sabe que vai ser apedrejado, então ele olha para os céus e ele vê Cristo assentado à glória, à direita, à destra, e diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra do seu Pai. Essa palavra destra aqui é a palavra grega doxion, ou doxios. Ela significa lado direito ou à destra, mas ela também tem um significado metafórico de uma posição exaltada. Era o maior sonho das pessoas, era uma grande honra. Quem gosta de filme medieval sabe que muitas vezes o rei está ali sentado ao trono. Por exemplo, a Bíblia fala que Salomão tinha a mãe ali sentada próxima a ele, né? Inclusive, a Batseba, quando Adonias quer usurpar o trono, ela vai lá: ei, pede Salomão a Abisaque, né? Que aquecia Davi na sua velhice. Adonias vai lá pedir a mãe de Salomão. Alguns reis tinham a sua mãe ali à destra, a posição de honra. Muitos militares conseguiram a posição de honra de estar à destra do seu rei, do imperador. Pois foi essa a posição que Cristo conquistou. E essa palavra doxian, ela é bem sinônima a doxan, que significa glória, majestade. Então nós poderíamos até parafrasear o texto da seguinte forma: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava em glória. Paulo não considerava essa questão de a direita de Deus como um lugar subordinado ao Pai. Não era essa a visão de Paulo. Como era a visão? O rei é superior, a destra
ficava ali o oficial, o braço direito, como a gente costuma expressar. Não, mas não era essa. Aqui é a ideia de compartilhar exatamente o mesmo poder e autoridade. Aquele que está à destra do Pai compartilha do mesmo poder. Ele já tem a mesma essência do Pai, mas ele compartilha do mesmo poder e grandeza e majestade, magnitude do seu Pai. Mas não somente isso, a ideia de um nome sobre todo nome, mas a ideia de uma exaltação. Jesus está sentado, ou Jesus está numa posição de honra com seu Pai. Você lembra que o Pai não tem corpo. Então a gente geralmente imagina, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, está sentado num trono, sentado lá, e o Jesus Cristo está do lado dele, sentado no outro trono, ou em pé ao lado do Pai. Então tira essa ideia da cabeça. Certo? Porque o Pai não senta. O Pai não tem corpo. Ok? Então aqui é uma questão de honra que ninguém, nenhum anjo, nenhum ser, bom ou ruim, potestade, domínios, impérios, conseguiu. Apenas o seu filho foi exaltado à posição da destra do seu Pai. Mas também essa superexaltação de Cristo se dá na supremacia sobre todos os inimigos. Ou seja, olha só, ele é ressuscitado pelo Pai, começa o processo da exaltação. Então você vai construindo a escada. Forma de Deus, forma de homem, forma de servo, morte de cruz. Ressurreição, um nome sobre todos, e dentro desse nome, dessa dignidade, você tem colocado à destra do seu Pai e todos os inimigos colocados como estrado dos seus pés. No 1 Pedro 3, 22, o apóstolo Pedro diz o seguinte: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. A gente não sabe de fato como é a hierarquia no céu. A gente sabe que Satanás tem um reino muito organizado, a gente sabe disso. A gente não sabe como funciona plenamente, porque a Bíblia não tem interesse em revelar isso para nós. E a gente não tem como saber porque é um mundo invisível. Mas a gente sabe que há um tipo de hierarquia. Se Satanás é o príncipe, e existe um principado, que é um domínio governado por alguém, por um líder, a gente sabe que há uma hierarquia, mas não tem como a gente saber. A gente sabe também que dentre os anjos há um tipo de governo. Há arcanjos, ou pelo menos um que a Bíblia menciona, serafins, querubins. A gente não sabe quem manda em quem, mas a gente sabe que há hierarquias, há governo. É mais ou menos, principalmente o do mal, que eu acho muito interessante e até admiro nesse aspecto, que é, por exemplo, os traficantes. Eles são todos invisíveis, mas eles funcionam muito bem. Muito bem. O Brasil está aí praticamente todo dividido por facções, por hierarquias criminosas, e que funciona bem. Sem e oculto. Melhor, às vezes, do que a polícia. Melhor do que algumas outras instituições. Em todo canto que você vai, tem uma facção, tem um controle, porque são extremamente organizados. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que em meio a todas essas organizações terrenas, celestiais, demoníacas, tudo ficou subordinada ao controle de Jesus Cristo. Ele manda em tudo. Tudo está sujeito a Ele. Todos os inimigos, humanos e espirituais, estão subordinados a Ele. Todos os inimigos debaixo dos seus pés. O Salmo 110, Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado. Essa palavra estrado ou escabelo, talvez
a sua Bíblia usa a expressão escabelo, é a palavra hebraica kedesh, ela significa um lugar onde se põe os pés. Por exemplo, lá em 2 Crônicas 9:18, diz que Salomão, no trono dele, havia um escabelo de ouro acompanhado por 6 degraus. Então é aquele lugar onde você senta e põe os pés. Um tuf. É tuf, o nome é puff, né? Um puff, que você senta ali e põe os pés em cima. A ideia é essa. Assenta-te à minha destra até que eu ponha todos os inimigos pelo puff dos teus pés. Para você entender. Na palavra grega que é utilizada, hipopódium. Pódium é o lugar mais alto, mas o hipo coloca como lugar inferior. Aquele lugar onde se coloca os pés, e é esse o lugar onde os inimigos do Senhor estão colocados. Isso dá a ideia de quê? De escabelo, de sujeição, submissão ao poder de alguém. Todos os inimigos do Senhor, homens, demônios, reis, estão colocados sobre papel de submissão ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, de forma resumida aqui, eu quero que você entenda. A exaltação de Cristo ela foi realizada pelo Pai de forma graciosa. A exaltação de Cristo ela foi realizada pela pessoa mais importante que existe, de forma que ela se tornou uma super exaltação. E é o terceiro aspecto que Paulo apresenta, né? Porque Deus o exaltou sobremaneira, foi a maior posição possível. A gente viu hoje que essa exaltação começa pela ressurreição. E essa exaltação não beneficia só Cristo, mas a nós também. Essa exaltação, ela não se dá só na terra, mas também ela se dá no céu, no fato de Jesus ter recebido um nome superior, uma dignidade superior, a ponto dele estar à destra do seu Pai e a ponto dele ter todos os seus inimigos sob domínio. Algumas aplicações para nós. A primeira aplicação tem a ver com a ressurreição. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez foi permitir-se ser visto pelas pessoas as quais criam nele. Ele apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos, várias vezes aos discípulos, comeu com eles, apareceu a um grupo de pessoas que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: a maioria deles ainda está vivo aqui entre nós, uma boa parte deles. Pessoas tocaram no Senhor, falaram com Ele, comeram com Ele. As pessoas não tinham dúvidas. Escuta só. E Ele também nos ressuscitará pelo seu poder. Do jeito que o Pai ressuscitou a Cristo, nós seremos ressuscitados pelo Pai. 2 Coríntios 4,14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus o Pai, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, isso não se compra. Talvez o Bill Gates tivesse a experiência de passar pela morte, de voltar, e ressurreição fosse comprada. Eu tenho certeza absoluta que ele daria toda a sua fortuna para comprar a ressurreição. Mas ela não é vendida. Ela está embasada na fé, no Filho do Deus Todo-Poderoso. Uma aplicação relacionada à exaltação de Cristo. Cristo foi exaltado e está sentado à destra do Pai. Nem Abraão, nem Davi, Abraão, o amigo de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, tantos outros aí, João, discípulo amado, Arcanjo Miguel, o fiel Gabriel, o fiel Daniel do Antigo Testamento,
Você lembra daquela passagem de Ezequiel, quando Deus vai dizer para o povo assim, ó: se Noé, Daniel, qual é o terceiro lá que ele diz, amor, tu lembra? Se Noé, Daniel e Ló tivessem aí no meio de vocês, só eles seriam salvos. Ou seja, se tivesse lá no meio do povo, nem os filhos de Noé, nem a mulher de Jó, Daniel não era casado, era só, mas o que Deus está dizendo, ele coloca esses 3 homens num nível incrível. Mas ninguém está elevado a essa posição de estar à destra do Pai. Qual o benefício disso para nós? Queridos, Ele é o nosso intercessor. Aquele que está ao lado do Pai, intercedendo para que você continue, para que você consiga, para que você supere, para que você se fortaleça. O grande exemplo de intercessão de Cristo é quando Ele está lá, você lembra, João 12, 13, 14, 15, 16. Não, 13, né? 13. Tudo aquilo foi num dia só. Numa noite. O lava-pés, João 13. A promessa do Espírito Santo, João 14. A promessa de um lugar no céu. João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. João 16, o Espírito, o próximo Consolador. Eu vou para o Pai para que Ele venha. João 17, Jesus começa agora não tratar com os discípulos, mas trata com o Pai. Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Eu anunciei o teu nome a eles. Glorifica o teu Filho, para que eles saibam que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem enviaste. Pai, eu rogo por estes. E aí ele começa a suplicar para que eles sejam um, como o Pai e o Filho são um. Ele começa a orar: Pai, eu não peço que o Senhor arranque esse pessoal do mundo, leve eles para um lugar deserto, tire eles daqui agora, não. Eles vão continuar aqui, eles vão dar continuidade à missão, mas eu rogo para que o Senhor seja com ele, que os fortaleça. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou, mas eles estão no mundo. Fortalece-os em teu nome, que me deste. E aí ele diz: eu também não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer. A intercessão. Jesus está à destra do Pai, lá não tem ansiedade, lá não tem superocupação, é constantemente intercedendo. E eu quero dizer para você, talvez você se ache um nada. Talvez nos momentos de crise na sua vida, você acha que você está só, que até o Pai lhe abandonou. Mas é uma mentira do seu coração, porque ele é enganoso e corrupto. Porque você tem alguém que está intercedendo por você, não lá no céu distante, mas dentro de você. Porque ele habita dentro de você. Essa é a promessa de João 14,16. Eu vou para o Pai para que Ele envie outro Consolador, e nós viremos e faremos morada para sempre. A vantagem de Cristo estar à destra do Pai não é simplesmente a super exaltação dEle, mas é o nosso benefício. Ele pensa em nós, Ele está intercedendo por nós, e Ele é o nosso advogado. Nós temos muitas fraquezas, nossa. Se Deus dissesse assim, ó, se converteu, descobriu um pouquinho da verdade, agora é contigo, caminha só. Ninguém, nenhum ser humano iria conseguir. Nenhum. Nós temos um advogado junto ao Pai. A exaltação de Cristo o coloca como o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por pecadores redimidos. A exaltação de Cristo trouxe grandes benefícios para nós.
Ser colocado à destra do Pai, o intercessor que está olhando por nós, que se preocupa conosco, que está constantemente dizendo: Pai, eu morri por ele, eis as chagas. E a aplicação da exaltação de Cristo na superioridade dos seus inimigos. Irmãos, nós não tememos os inimigos do Senhor. Você já pensou se nessa guerra estivéssemos ainda em dúvida? Rapaz, como será que vai ser a batalha dos anjos com Miguel contra Satanás e seus demônios? Irmãos, vamos orar, porque nós não sabemos como vai ser o resultado dessa batalha. E se o diabo tomar o poder dos céus, e se os demônios assumirem o controle de tudo? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Cristo assume o seu poder na sua vinda, o diabo é preso por um anjo acorrentado, ele passa 1000 anos ali preso, o Senhor reinando todas as coisas, o diabo é solto pela permissão de Deus e com um propósito específico, junto uma multidão como a areia do mar, cai fogo do céu, destrói, o diabo é lançado dentro do lago de fogo, derrotado os seus inimigos. Nós não precisamos ter medo. Nós temos a garantia, porque todos os inimigos de Cristo estão debaixo dos seus pés. Nós já sabemos que o destino final deles é a derrota. Não ficamos apreensivos. Nós não precisamos ter medo do diabo ou qualquer outro em nos condenar. Ai, meu Deus, mas o diabo às vezes, ou seus demônios, sabe o que eu sou tentado, ou o que pode me dar como tentação. Ele não lê meus pensamentos, não sabe o que eu... Mas ele conhece o meu proceder. Eu não preciso ter medo, porque ninguém tem autoridade para nos condenar. E eu queria encerrar dizendo que nós servimos e vivemos para o maior, o mais digno, ao super exaltado, que está à destra do Pai, que tem o maior nome, Jesus Cristo. E o meu propósito com isso, irmãos, é que você se alegre. É que você se alegre. Eu não sou muito... Eu gosto de filme, vocês sabem, eu gosto de filme geralmente nas segundas-feiras, ou às vezes quando eu estou com a cabeça muito cheia, eu paro, vou assistir ali um filme para desafogar um pouquinho. Mas eu não sou muito fã dos filmes da Marvel, aquele filme meio com excesso, né? Assisto, não sou... Mas é tão legal quando você assiste um filme desse, tem um inimigo ali sempre, né? Você já prestou atenção que todos os filmes só dá ibope se tiver o inimigo. Não tem jeito. Precisa do inimigo. O Superman precisa do Lex Luthor. O Batman precisa do Coringa. E ficam ali em arquirrivalidade. Né? Os X-Men, tem lá a liga lá do... Né? A Superliga da Justiça tem lá a Liga do Mal. Mas olha... Vai chegar uma época que o mal não vai existir. Já viu aquele símbolo do yin, do yang? Aquele círculo com a metade, aí o branco com a bolinha preta e o preto com uma bolinha branca, e que o mal depende do bem e o bem depende do mal, e todo bem, por melhor que seja, tem alguma coisa de mal, e todo mal, por pior que seja, tem alguma coisa boa. Não é verdade. Porque vai chegar uma época que o mal não vai existir. O mal já está decretado sob os pés do nosso Senhor, aquele a quem nós servimos. Mas vai chegar uma época que o bem não depende do mal. Esse símbolo vai cair por terra completamente. O bem não é dependente do mal para coexistir. E que o bem precisa e tem alguma coisa de mal nele. E isso vai tudo cair por terra. E tudo baseado no nome daquele a quem nós servimos. Não esqueça, se serve ao maior. Se alegre por isso. Louve. Quando você for fazer seu devocional, você cante, nem que seja ali, só no seu coração, ali, ó. Exalte, coloque ele na maior altura. Senhor, como eu me alegro por ser teu, pelo Senhor ter me chamado. O Senhor é o maior, o verdadeiro super-herói que existe. O verdadeiro, porque só tem ele. Só tem ele. E é Ele a quem nós servimos. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu me alegro
na tua presença aqui com meus irmãos, e nós só temos a exaltar, Senhor. Só temos a exaltar o teu santo nome. Nome grandioso. Senhor Jesus, nos ajuda cada dia a olharmos para ti e termos o mesmo sentimento, a mesma atitude, entendendo que os que se humilham serão exaltados graciosamente pelo Pai. Obrigado, Senhor, por ter se revelado para nós como este super exaltado, tendo recebido esse super nome, essa alta dignidade. Senhor Jesus, nós te exaltamos e queremos fazê-lo não só com a boca domingo à noite, mas com o nosso viver todos os dias, dedicado, rendido, obediente ao Senhor. Para isso precisamos cada dia da tua força, do teu poder atuando em nós. Nós já temos a consciência, mas precisamos da tua força e do teu poder, Senhor, para podermos obedecer e te exaltar com um culto racional. E é pelo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria, antes de encerrar, queria pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse. Abre, por favor, aí no livro de Apocalipse. Eu vou te dizer o capítulo aqui. Capítulo 5. Aquele texto que eu tenho falado nessas últimas pregações, né, que me alegra, que eu fico arrepiado todas as vezes que eu vejo. Quando Jesus vai lá e ele pega o livro das mãos daquele que está sentado no trono, o texto, relato bíblico aqui. Olha só que coisa linda, irmãos. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, Cristo, o teu Senhor, nosso Senhor, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque tu foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, os 4, dos anciãos, os 24, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro. Vamos ler, irmãos, todos juntos, bem forte. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Muito bem, muito lindo, irmãos. Por enquanto é uma esperança da gente ter esse momento. Mas vai chegar o tempo da realidade, onde nós também vamos usufruir plenamente, sem precisar de fé e de esperança. Ok? Deus abençoe. Muito bem, próxima semana o pastor Germano vai trabalhar o verso 10 e 11. Vai ser a pregação dele desse mês. Ele vai trabalhar o 10 e 11. E é bom que eu diga assim, né, pastor? Mas ele fez muito bem a outra pregação, e com certeza Deus o ajudará também. Tem sido muito bom ouvi-lo, uma bênção. Meus queridos, deixa eu dar aqui os avisos. Primeiro, eu quero saber aqui quantas pessoas vão fazer o curso de aconselhamento. Eu coloquei lá, mas só uma pessoa me deu retorno. Quantos vão fazer? Porque se a gente tem 10 pessoas, presta atenção, ó, o curso está R$200. Se a gente leva 10 da Igreja Esperança, a gente vai ganhar R$40 por pessoa de desconto.
Se eu vou pagar 200, eu só pago 160, ok? Então, tem eu, Vida, Pastor Germano, Glória, Glauber, Edmilson, vai? Cadê ele? É amanhã. Edmilson, Ilana Mara, vai não? Maria, também não. Ixi, então não vamos conseguir os 10 não. Sivanildo, quem mais? Rapaz, nós não vamos conseguir 10 pessoas, vou ter que pagar 200 conto mesmo. Irmãos, eu vou dizer mais uma vez, olha, um curso desse aí, aqui, você não precisa viajar para São Paulo, para o Rio, cara. Pensa nisso. A oportunidade veio para cá, aqui, ó, para nós, assim. Então, às vezes a gente fica protelando, sabe? Mas um curso desse é extremamente importante para uma igreja capacitada a ajudar uns aos outros, e não ficar esperando só pelos pastores. Tá bom? Ok, dia do batismo, passando esse domingo que vem, o pastor Germano prega à noite, no outro, daqui a 15, dia de comunhão, culto pela manhã, batismo, ceia do Senhor, ok? Será só hino do cantor cristão, a gente vai cantar aqui, as folhas vão ser entregues, não vai ter data show, mas todos com... Dona Fátima vai fazer aí uma apresentação de alguns hinos que vão ser cantados, a história, quem foi que... Ok? Então, será um domingo, parece que o último, os outros foi assim, um pulo de um para o outro, mas parece que do último para cá, e aí no dia de comunhão vamos ter, como é o nome? Pega a bandeira de novo, né? E as brincadeiras aqui do dia de comunhão, e a nossa adoração final. Primeira semana de julho, da quarta até a sexta, nós teremos a nossa gincana, não esqueça. Ok? Todo tipo de brincadeira bíblica, de conhecimentos gerais, física, e muita diversão e muita comida gostosa. Também para os irmãos que vão participar. Tá certo? Então, não deixe de preparar aí seu coração para a gincana. Vamos lá. Amanhã, o grupo de oração será na casa da irmã Graça. Então... Até se puderem levar a Tiquinha para lá, com uma máscarazinha, uma coisa, até seria bom também se a Tiquinha... Amanhã? Pronto, ótimo. Grupo de oração junto com o grupo de evangelismo amanhã. Quarta-feira, pastor Wesley quem prega, quarta. Pastor Wesley vai estar pregando quarta, porque eu e pastor Germano estaremos lá no seminário. Pastor Wesley também tem trazido muito boas mensagens, graças ao Senhor. Culto de oração aqui na quarta-feira. Venha interceder pelos seus irmãos. Sexta-feira, sociedade masculina e feminina. Então, programação aí também para homens e mulheres. Sábado, adolescentes às 15. Já? Amém? Então, muito bem. Então, o grupo, a associação de missões estrangeiras e nacional, a AMEN, que é lá do seminário, vai estar aqui junto com o nosso grupo de missões da igreja. Então, vai ser sábado e domingo? Vixe. A gente vai negociar, então, aí o negócio, né? Ele fugindo, rapaz, não me disse nada, olha. Rapaz, como é que pode? Homem, me ajude, homem. Pois é, rapaz, eu achei que era, mas o outro já é o dia de comunhão. Pois bem, então, próximo final de semana vai ser conferência missionária, tá certo? Sábado, domingo de manhã, né? Não vai ter EBD convencional, vai ser com eles, e domingo à noite, certo? Então, eu queria só dizer para você assim uma coisa, para incentivar. Tem gente que quando ouve esse negócio de missões, nem gosta. Irmãos, nós temos... Está vendo esse tripé aqui com a câmera? Tira uma perna dele aí para ver. Das bases. Não funciona. Para uma igreja ser uma igreja abençoada e com propósito correto, ela precisa dos 3. A adoração, a edificação e a evangelização, principalmente através de missões local e estrangeira. A gente é muito bom, eu penso que nós temos uma igreja muito bem edificada. Eu não posso dizer que Deus recebe a nossa adoração, porque só Ele vai julgar a adoração de cada um individualmente.
A adoração aqui, a vida, a adoração lá fora como uma vida dedicada a Deus. Mas a evangelização, a gente precisa trabalhar mais esse ponto, né? E é o que eu quero depois com os homens, a gente trabalhar com a igreja. Eu estou fazendo um curso, pastor Germano também, de curso de plantação de igrejas, está abrindo muito a minha mente assim, para muita coisa. E assim, irmãos, a gente precisa melhorar essa área. Então, essa programação de missões aí vai nos dar, eles vão trazer muitas informações, missionários, do pessoal aí que está no campo, longe e perto. Então, não perca, valorize isso, tá bom? E Givanildo vai falar sobre a Feira do Amor e vai ter cantina logo mais ali. Então, Givanildo vem aqui para falar sobre a feira, muito importante. E depois as senhoras vão fazer o encerramento do culto. Aqui, acampamento de crianças, lá no... Você tem filho e quer passar uma semana de folga, bem tranquilo, sem se preocupar com criança, na beira de um açude, lá que nunca morreu ninguém. Graças ao Senhor, louvado seja o seu nome. Mais de 50 anos de acampamento, nunca morreu, ninguém foi picado de cobra, certo? Inclusive já ouvi dizer que quem morrer primeiro vai ser batizado o açude com o nome da pessoa. Mas essa não é uma boa forma de dar um aviso sobre um acampamento, certo? Mas assim, falando sério agora, o acampamento de crianças, irmãos, é um grupo bem pequeno. Fica um líder responsável por aquele grupo ali, de olho todo o tempo, ninguém toma banho só, criança não vai para açude. Então, sempre muito bem vigiado. Pastor Cléderson é o capitão lá daquele acampamento, moral ali, rigidez, certo? Então, depois, se você tiver interesse, você pega aqui o QR Code, pede o Felipe para botar aí, eu pego o seu celular, já aponta aí e vai colocando aí. Jesus é o caminho, tá bom? Givanildo. Boa noite, meus irmãos. Eu vou lhes recitar aqui 2 versículos, gostaria que você prestasse bem atenção. 1 João 3, o 14, diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O 17 diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu quero falar a respeito da Feira do Amor. E nesse momento, com muita alegria, esse mês nós temos tido muitos altos e baixos. Tem período que está todo mundo doando, aquela empolgação, falando no grupo, interagindo. Tem outros momentos que baixam, a gente não consegue. Mês passado mesmo tivemos uma necessidade e o ministério não tinha nada. Esse mês, graças a Deus, já entregamos 2 feiras e estamos completando a 3ª, já com a pessoa certa para ser doada. Então, era esse o aviso. A quem não conhece ainda o Ministério da Feira, assiste à igreja nessa parte, na parte de ajudar os irmãos que estão desempregados, ou que estão empregados, mas passaram por alguma dificuldade grande e estão com necessidade de alimento. Tanto alimento e algumas vezes também a gente chega junto quando tem em dinheiro. A prioridade desse ministério, como os irmãos sabem, é para os membros, como a Bíblia nos manda, a família da fé. Então, os membros da igreja é a prioridade desse ministério. Tem alguns irmãos que têm me procurado e a gente já tem conseguido ajudar em outras épocas, aparentes, pessoas que não são crentes, não são da igreja e têm necessidade. É uma ótima forma de evangelizar também. Só que aí vai depender de cada um de nós. Sem ter, não tem como a gente chegar junto. O desejo do nosso coração é, além do pessoal da igreja, a gente ir fora, aparente. Seria uma forma linda de chegar lá. A Igreja Esperança chegando com ajuda, com fortalecimento. E aí vai depender de vocês. Ok? A entrega, nós estamos nos condicionando esse ano para entregar as feiras entre dia 10 e dia 15 de cada mês.
né? A gente junta no começo do mês, esse período que cada um recebe, que faz feira, que compra. Então, entre dia 10 e dia 15, a gente quer estar entregando as feiras. A lista da feira, com alguns itens que a gente colocou, está passando na sociedade feminina e masculina. Tá bom? É bom ter esse feedback do esposo com a esposa, que às vezes um coloca, não sabe que o outro colocou, aí depois um dos dois não traz porque o marido já trouxe lá, e aí fica essa falta de informação. Então, pelo amor de Deus, vamos ser maduros. Se não tem condições, se você está passando por um período um pouco apertado, não precisa colocar o seu nome. E não fique constrangido, porque Deus sonda os nossos corações. Se você tem o desejo de doar, mas não tem condições, Deus já recebeu a sua adoração. Então fique tranquilo, não precisa que você coloque o nome. Agora, uma vez que foi colocado o nome, né, que possamos chegar junto. Uma vez que fazemos o voto, não comigo, não com a feira, mas um voto para com Deus, que possamos cumprir e ser regulares, né? Dando aquele feedback, eu estou levando ou não levei ainda a data. Às vezes a gente esquece, mas que possamos estar chegando junto. Ok, meus irmãos? Então esse é o aviso, que Deus continue nos abençoando e que esse ministério possa crescer para a honra e glória do nosso Deus. Amém.
noite, irmãos. Estamos encerrados.